Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Hoje vou contar para vocês algumas inspirações que marcaram e foram cruciais para a carreira de Sandy Júnior. Fala Leonardo. Fala Leonardo. Fala Leonardo. Leonardo, fala Leonardo. Sandy Júnior ficaram juntos por 17 anos, fora o retorno em 2019, se for contar, são 18. Mas de carreira foram 17 juntos, nos quais eles cresceram da infância até a fase adulta e passaram ali por diferentes fases, tanto deles quanto da cultura pop e do mundo. Ao longo dessa evolução, eles foram ali sofrendo diversas influências e bebendo de diferentes fontes de inspirações ao longo da carreira. Vou mostrar aqui para vocês algumas. A primeira, de cara, que eu acho que tem que falar logo, é o filme Grease, claro, né? Ele, para começar, influenciou o nome da Sandy, né? A Sandy é Sandy por causa da Sandy, personagem da Olivia Newton-John no filme musical Grease. Mas não foi só isso, como eu tô falando da carreira, o Grease influenciou muito ali o terceiro álbum deles, o Tô Ligado em Você. Aquela estética da capa Jovem Guarda, ali anos 60, a estética dos clipes, das performances, tudo ali era baseado em Grease. E a música título do álbum, Tô Ligado em Você, é uma versão de You Are The One That I Want, música do filme Grease. Então, não tem como dizer, Grease inspirou mesmo. Outra inspiração que eu vou citar aqui para vocês, eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é a música Pinguelim. Ela nasceu de uma inspiração em Chuck Berry, da música My Dingaling. O Feio, que era o produtor musical da dupla naquela época, ouviu My Dingaling e ficou pensando o que ele podia fazer com aquilo dali para Sandy Júnior, para o público infantil, e virou Pinguelim. Que era uma música, era daquelas músicas que eles faziam pensando em animal show, né? E aí veio My Dingaling, virou Pingueling. Outra inspiração forte foi o seriado ali infantil Power Rangers, que era um fenômeno ali nos anos 90, o público amava aqui no Brasil, a gente assistia de manhã, era um sucesso, tinha aqueles bonecos de morfar, enfim, todo mundo gostava, meninos e meninas viam os Power Rangers. E aí, Sandy Júnior fizeram uma música sobre os Power Rangers, que é O Universo Precisa de Vocês. O universo precisa de ajuda! Chame os Power Rangers! E, curiosamente, muitos já sabem, a Sandy revelou depois, anos depois, já em carreira solo, que ela detestava essa música já naquela época. Porque ela estava ali mocinha, né, com uns 12 anos, mais ou menos, e achava aquela música muito boba, muito infantil, ela não ligava para Power Rangers, não via, então ela não gostava. Tinha 12 anos quando eu gravei a música Power Rangers, que era daquela série lá dos Power Rangers e tal. E eu não tinha mais idade para isso, não era o tipo de coisa que eu curtia. Eram mais as crianças mais novas. E eu já era pré-adolescente, já me sentia a mocinha. Então para mim era um mico aquilo. E foi uma coisa que a gravadora quis. E realmente, eles, pensando do ponto de vista de marketing e de dinheiro, de vender disco e tal, eles tinham razão. Aquela música fez sucesso entre o nosso público e rendeu coisas boas. Só que eu tinha muita vergonha de cantar Power Rangers e fazer aquela coreografia. Power Rangers tem a força, hey! Eu lembro até hoje, marcou o trauma. Já o Júnior gostava dos Power Rangers, então estava achando um barato tudo. E nós, crianças, também estávamos achando um barato porque a gente gostava dos Power Rangers e de Sandy Júnior, né? Na verdade, eu não gostava de Sandy Júnior ainda não, mas dos Power Rangers eu gostava, então eu gostei da música quando eles fizeram. Power Rangers foi uma grande inspiração para aquela fase ali. Eles apresentavam com os bailarinos caracterizados de Power Rangers, né? Quer dizer mais o quê? Vou dizer mais inspirações aqui pra vocês, mas antes vou fazer aqui o meu merchan. Por favor, curte o vídeo. Eu sei que você tá gostando. Sei que você gosta. Você tá sempre aqui toda semana? Então curte. É de graça curtir, um botãozinho que você aperta durante 1 segundo. Aí quando você for apertar o curtir, tem ali do lado inscreva-se. Aperta o inscreva-se também. Também é gratuito isso, tá? E ajuda muito do lado de cá.
Porque aí o YouTube vai entendendo que eu não tô falando sozinho. Que tem público, tem demanda, sabe? É importante ter demanda. Agora, se você tá sempre aqui, você já aperta o sempre o curtir, aperta o se inscrever, você me ajuda. Pode fazer um pouco mais? Então vamos fazer um pouco mais. Aqui na descrição você vai encontrar o link do Apoia-se, apoia.se/Fala Leonardo. E lá você pode contribuir com a manutenção do canal a partir de R$2. Tem 3 níveis, 2, 10 e 15 reais. A cada nível você tem benefícios exclusivos, tá? E tem uma novidade. Sabe esse meu livro aqui? Eu vim aqui só pra te ver? Vou fazer uma nova edição do livro. E aí vai ter alguma coisa, algum desconto para quem for apoiador do canal, tá? Vai ser uma nova edição com um capítulo extra. Mas lá, com R$2 você recebe um informe mensal com as notícias da Sandy e do Júnior e tem desconto nos meus e-books. A partir de R$10 você tem acesso ao grupo no WhatsApp comigo e os outros apoiadores. Você tem acesso ao meu Close Friends no Instagram e os benefícios do nível de R$2. E com R$15 você tem todos os benefícios e mais um vídeo exclusivo por mês, que só entra aqui no canal depois de 2 meses. Então é uma coisa bem legal também. Me ajuda lá, apoia.se/Fala Leonardo. Se você quer que eu continue aqui, vamos fazer essa colaboração. Outra inspiração forte ali que marcou os anos 90 são as Spice Girls. Elas estouraram mundialmente, né? Começou ali na Inglaterra, conquistou a América, a Ásia, enfim, o mundo inteiro, e não tinha como ignorar aquilo. E a equipe de Sandy Júnior olhou e prestou atenção nas Spice Girls e pensaram, o que a gente pode trazer pra cá, pro Brasil? E aí, a música Wannabe, que foi o primeiro single das Spice Girls, o primeiro sucesso também, inspirou a música Beijo é Bom. Para muitos, inclusive, Beijo é Bom é um plágio de Wannabe, porque eles tentaram os direitos para fazer a versão brasileira, como eles faziam versões de várias músicas, não conseguiram os direitos, e mesmo assim saiu Beijo é Bom, que a sonoridade é muito próxima, né? Você consegue fazer um mashup e colocar uma em cima da outra, e a batida é muito parecida. Mas o produtor na época, o Feio, já fez vídeo no Instagram explicando que não se trata de um plágio, e vou mostrar aqui para vocês a explicação dele. A Beijo é Bom, eu abri na pauta a minha sequência melódica. Ela não tem nada a ver com a linha melódica das Spice Girls. Então, é uma coisa distinta da outra, mas é muito parecida mesmo, ela lembra. Agora, lembrar não quer dizer que é plágio. Beijo bom de fruta, ou beijo de café. If you wanna get with me, better make it fast. Quando você coloca nas 5 linhas, entre essas 5 linhas, que se chama pauta, você dispõe as suas notas, onde você determina qual é a linha melódica, e é o que é registrável. Então, o que acontece? Você, quando for registrar uma música, você tem que ter estas suas notas na pauta para poder registrar a sua música de forma correta em uma editora. Vejam como não é tão simples quanto se pensa. Plágio é uma coisa que você tem que provar nota por nota dentro da pauta o que é a linha melódica para ser constatada 8 compassos ou mais para que isso seja um plágio. Ainda nessa fase aí de final dos anos 90, temos mais uma grande inspiração que marcou Sandy Júnior, que é o filme Titanic e a Celine Dion como um todo, né? O filme Titanic foi aquele blockbuster que marcou uma época, eu acho que é dos filmes Titanic e Avatar, né? São os filmes que marcaram aí as últimas décadas, né? Acho que não teve coisas maiores, Vingadores talvez, mas assim, não teve, né? De blockbuster, assim, de fenômenos, de todo mundo ver, de todo mundo saber do que se trata. São poucos que conseguem, né? Titanic foi um desses filmes e a música tema, My Heart Will Go On, tocou infinitamente, né? E aí Sandy Júnior foram os únicos na época a conseguirem a liberação para fazer versão em português da música. Então eles cantavam nos shows My Heart Will Go On e fizeram o Em Cada Sonho, que era a versão em português, e se tornou também um sucesso aqui no Brasil. Entrou ali no álbum Era Uma Vez ao Vivo.
E, gente, tocou muito. Cada vez que eu penso... Te sinto, te vejo. Mas não ficou só nisso. No álbum seguinte, nas 4 estações, teve um desdobramento aí dessa inspiração na Celine Dion, com a versão de Immortality, que virou Imortal e foi o carro-chefe do álbum, né? As pessoas confundem um pouco, porque como o título é As 4 Estações, pensa que As 4 Estações, a música, foi o carro-chefe, mas o carro-chefe foi Imortal. E o que é o carro-chefe? É a música que abre o lançamento, a primeira música utilizada. E essa foi Imortal, que iniciou os trabalhos da era As 4 Estações. Imortal, versão da Celine Dion. Então, Titanic e Celine Dion tiveram ali papel fundamental nessa fase aí, Era Uma Vez, As 4 Estações. Depois das 4 Estações veio o álbum 4 Estações, o show, com 3 músicas inéditas, incluindo Enrosca, que ganhou um clipe ali que para muitos foi assim, uau, para mim foi. Era o clipe mais diferente de Sandy Júnior, o mais... parecia o mais produzido até então, mais elaborado, assim, o mais impactante, sem dúvidas, até aquele momento. E o clipe de Enrosca nada mais é que uma chupação do clipe de Scream, do Michael Jackson, com a irmã Janet Jackson. Se você vê os 2 clipes, eles são muito parecidos, é uma inspiração assumida. Décadas depois, o Júnior confirmou que realmente o Enrosca foi inspirado no Scream. Sandy Júnior adorava o Michael Jackson. O Scream é um dos clipes mais aclamados do rei do pop. Ele foi indicado a 11 VMAs, que é a premiação da MTV americana, então um marco. E tem essas curiosidades de serem irmãos também, né? Michael e Janet. Ali, a Janet estava pela primeira vez mais sombria num clipe, assim como fizeram com a Sandy aqui no Brasil. E quando eu estava pesquisando, eu vi uma curiosidade que... quando o Michael e a Janet foram gravar, eles gravaram as partes deles separados, né? Fora quando eles estão juntos. Um gravava de tarde, outro de noite. E as equipes não deixavam um ver o que o outro estava fazendo para manter ali um clima de competição, para eles se entregarem muito na coreografia e na dança, sem ver o que o outro estava fazendo, para ter esse tipo duelo registrado, né? Sandy e Júnior não fizeram tudo junto, né? Um clima mais de irmandade, mas tem essa questão que a gente vê ali a Sandy sombria, né? Com outro visual, pela primeira vez na carreira também. Eu amo esse clipe, realmente foi um marco aqui no Brasil e repetiu, assim como o Scream foi indicado a 11 VMAs, o Enrosca foi indicado a um monte de VMBs, que é a premiação aqui da MTV no Brasil. Não ganhou, mas foi indicado a um monte de categorias. E ainda falando de clipes, vou citar aqui a última inspiração desse vídeo, a inspiração que eu me lembro, que eu sei, mas se vocês souberem demais, comentem aqui que eu vou adorar saber. Inspiração em Pedro Almodóvar, cineasta espanhol. O clipe de Estranho Jeito de Amar é baseado no filme Tudo Sobre Minha Mãe, um dos sucessos do cineasta. Aquela cena em que a Sandy sai correndo, o Vitor vai atrás e aí ele grita e ele é atropelado, e ela sai e grita, Vitor! Essa cena, que é... o clipe nasceu a partir dessa cena, né? É uma ideia do Fernando Grosten Andrade, esse atropelamento, esse acidente, e aí o clipe foi criado em cima dessa ideia. Essa cena é retirada, replicada, de uma cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe. Tem exatamente essa cena do atropelamento, e a mulher vê e grita, ah! E vai até aí, corre. A maneira que eles filmaram no clipe e no filme também é muito parecida. Quando a Sandy vai ali no Vitor e a gente vê como se fosse pelo olhar do ponto de vista do Vitor, ele jogado no chão, e ela ali, Vitor, Vitor. No filme tem igual, é o mesmo ponto de vista. A maneira de filmar foi tudo muito inspirado em Tudo Sobre Minha Mãe. Se você vê as 2 cenas, é porque eu não sei se eu consigo colocar aqui por conta de direitos autorais, mas se você for pesquisar, tem no Prime Video esse filme, vale a pena você comparar, porque é bem igualzinho a cena, a maneira que foi filmada. Essas são as inspirações que eu lembrei, como eu disse, se você souber demais, comenta aqui que eu vou adorar saber. E vamos aqui. Eu não quis botar referências, tá? Nem pensar em versões, porque a gente tem, tipo, Bee Gees, a gente tem essas coisas, essas referências nesse sentido, essas inspirações nesse sentido de versões, né? Aqui eu quis pensar numa coisa um pouco mais ampla, que não ficasse apenas nas versões, porque versões tem muitas ao longo da carreira, né? Mas inspirações inclui a versão, né? Mas não é só isso. Então, enfim. Mas se vocês lembraram demais, me conta.
Eu acredito que tenha mais sim, e às vezes eu não percebi ou não soube, tá? Beijo, se gostou, compartilhe.